Evangelho de Marcos, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Glória a Deus. Assim diz então a palavra do Senhor. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram a parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estavam deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? A não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho de Deus tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E ele se levantou, pegou a maca e saiu da vista de todos. E estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Espírito Santo de Deus, estamos aqui diante da sua palavra que é viva, da sua palavra que é eficaz, e pedimos: fala conosco, abra a nossa mente, nos dê revelação em nosso espírito do que diz a sua palavra, e que essa revelação possa trazer o impacto em nossa casa, em nossas vidas, de forma com que o nosso coração seja alinhado aos teus propósitos, para que a nossa vida possa convergir em teu chamado, e para que possamos sair desse lugar cheios do teu Espírito Santo. É isso que nós pedimos no nome de Jesus. Quem concorda, dê um amém bem forte aí. Glória a Deus, queridos. O ministério de Jesus, quando nós olhamos para o ministério de Jesus, a gente percebe que ele sempre foi marcado de simplicidade, de poder. Pensa uma reunião como essa, simples. O povo só ficou sabendo que Jesus estava ali, foi ao encontro dele, nada programado, e ali um milagre sobrenatural acontece. Porque é simples, mas é cheio de poder. E muitos dos seus milagres, e até mesmo ensinamentos mais poderosos, ocorreram em ambientes comuns, nas ruas, na beira dos lagos, mas especialmente dentro das casas. As casas se tornaram um espaço da manifestação do sobrenatural de Deus. E o texto que nós lemos descreve uma dessas ocasiões que foram extraordinárias. Eu quero falar a você que abriu a sua casa para ser uma casa de paz. Você, semeador, que foi ao encontro dessa casa, eu quero te falar que às vezes os maiores milagres, as maiores experiências que você vai ver vai ser nesses lugares. Experiências maiores que nós vemos num culto como esse. Porque Jesus, ele não precisa de uma estrutura. Jesus, ele está em busca de corações com fé. Jesus está em busca de corações sedentos. Jesus está em busca em corações que crerem que estão se movendo em autoridade dada por Jesus, mas que estão debaixo da unção que vem do Espírito Santo. Está debaixo da sua palavra, caminhando sobre essa palavra. Então creia. Jesus aqui está numa casa, mas ele não está apenas numa casa. Ele está o quê? Pregando a palavra. O texto nos fala isso. E ele pregava a palavra. E isso nos traz um fundamento muito importante. A importância de nós pregarmos a palavra.
A palavra, ela é a base da fé. Nós vamos ainda falar sobre isso nessa manhã. Contudo, nós temos que compreender cada dia mais que temos que pregar a palavra. A palavra. Nós estamos indo nas casas de paz. Mas quem abriu sua casa para casa de paz aí? Deixa eu ver. Levanta sua mão para que eu possa ver. Vocês receberam lá pedras, não foram? Pedras poderosas lá na sua casa. Ensino da palavra. A palavra tem poder. Quantos creem nisso? A palavra, ela é poderosa. Nós podemos lançar a nossa fé sobre esse firme fundamento. Nós vemos aqui, nesse contexto, 4 homens que, movidos por uma fé inabalável, tomam uma decisão. E a decisão era romper o telhado para colocar diante de Jesus um amigo paralítico, um amigo que sozinho não conseguiria, mas eles se dispuseram, eles carregaram, eles se sacrificaram, se cansaram, mas por amor a essa pessoa. E aí eles se movem, rompem os limites. E esse episódio, ele nos revela muito mais do que um relato de cura, é um retrato de como uma casa, quando aberta para a presença de Jesus, se torna um ambiente de transformação, salvação e de milagres. Amém? E é isso que nós vamos ver aqui. O primeiro ponto que nós podemos tirar desse texto é a respeito de uma casa que fica cheia da palavra. Ali a palavra começou a manifestar. Nós oramos para que Deus faça milagres, para que Deus age de maneira poderosa. Mas antes de orarmos, nós temos que ter um firme fundamento. A palavra do Senhor. Nós oramos debaixo desta palavra. Nós temos aqui no versículo 2, onde diz: então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. O texto começa destacando que a casa estava cheia, não apenas de pessoas, a casa estava cheia da palavra. E essa verdade é reafirmada em Romanos capítulo 10, versículo 17, que diz: e assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra do Senhor, pela palavra de Cristo. O que gera fé? A palavra. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra. A palavra é o combustível da fé. Eu quero até afirmar mais. A palavra é o gatilho dos milagres. É a palavra. Além disso, Colossenses capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo, ele orienta algo muito poderoso. Ele diz: habite ricamente em vocês a palavra. Por que a palavra de Deus precisa habitar no meu coração? Porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Palavra. Por isso a palavra precisa habitar em mim. Eu falo que o combustível da fé é a palavra. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Por isso habite a palavra no seu coração, habite a palavra nos seus lábios, habite a palavra nos seus louvores, habite a palavra em todo tempo. Em todo tempo habite a palavra. O salmista também declara no Salmo 119, versículo 105: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, é luz que clareia o meu caminho. Isso nos mostra que a palavra, ela não pode ser, não deve ser um visitante esporádico em nossa casa, no nosso lar. Deve ser um residente permanente. A palavra do Senhor. Uma casa que vive na luz da palavra, ela não tropeça na escuridão deste mundo. Eu falo que a palavra, ela precisa ser um firme fundamento em nossas casas. A Bíblia diz que havia 2 casas. Uma casa que foi construída sobre a areia. O que é areia? A areia é uma rocha que foi pulverizada. Já foi rocha um dia. Virou o quê? É fragmentos de rocha.
Uma areia é um fragmento de uma rocha, já foi rocha um dia. E certo um dia, então, uma casa, é uma parábola que Jesus fala, uma casa que foi construída sobre esse alicerce. Veio chuvas, tempestades, ventos, e aquela casa ruiu por causa daquele alicerce. Era frágil, era algo parcial, era uma rocha fragmentada, ou seja, era uma família era uma casa onde a palavra era fragmentada. Não era integral. Fragmentos de uma rocha. Jesus pelas metades. Agora a Bíblia fala também de uma casa que foi construída sobre a rocha. A rocha inabalável. Eu quero te falar que a rocha, a pedra angular, é mais do que uma expressão, é uma pessoa, é Jesus. Jesus é a palavra. João capítulo 1 diz que no princípio era o Verbo e o Verbo era Deus. O Verbo é Jesus. Ele é a palavra viva. Quando nós lançamos a nossa casa sobre esse fundamento, nós estamos lançando a nossa casa sobre um fundamento sólido. Não é fragmentado, não é parcial. É algo inabalável. Que a sua casa, meu irmão, para romper o limite, ela precisa ser uma casa baseada na palavra do Senhor. Fala comigo, palavra. Fala comigo, eu preciso levar a palavra todos os dias para minha casa. Gente, eu estava aqui admirando, né? Poucas vezes eu vi o tempo de oferta aqui tão lindo. Está maravilhado, tanto que minha esposa está maravilhosa nessa manhã. Mas por mais que nós cremos no mesmo Deus, por mais que nós amemos um ao outro, tem momentos que nós entramos em divergência de opinião. Quando nós temos divergência de opinião, sabe para onde que nós vamos? Para a palavra. O que a palavra diz? A palavra precisa ser o firme fundamento dos nossos lares, porque ela é a base da fé. A fé vem pela palavra. A fé é muito mais do que um pensamento. É muito mais do que isso. A fé é uma certeza, é uma convicção que está baseada em uma palavra. A palavra do Senhor, amém? A palavra é viva para a sua casa. Leve cada dia mais a palavra para a sua casa. Segundo ponto. Além de ter a palavra, uma casa cheia da palavra de Deus. Irmãos, eu vou voltar um pouco. O Espírito Santo está falando no meu coração. Existem casas que estão vazias da palavra. Toma uma decisão nessa manhã. De fazer a palavra do Senhor habitar ricamente na sua casa. Na sua vida. Na sua casa. Amém? Segundo ponto. Uma fé que rompe barreiras. Versículo 4 diz: não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram a parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estavam deitado o paralítico. Aí eu fiquei pensando, o que fez esses 4 homens tomarem essa decisão? Pega os homens, pega uma maca, cada um de um lado, carregando um paralítico, chegou na casa, não tem como entrar, a multidão está bufando para fora. O que fez esses homens tomarem a decisão de fazerem tudo isso, de subir para cima da casa? Gente, vamos lá. Subir uma maca para cima da casa. Não deve ser fácil, não. Quantos acham que é fácil? Não deve ser fácil. Eles aumentam o sacrifício, carregar, e às vezes não era fácil. Aí sobem aquele paralítico para cima da casa e eles superam aquela multidão, vários obstáculos que foram sendo colocados diante deles, e eles abrem aquele teto, começam a descer, arruma corda, e começa a descer com corda, provavelmente, aquela maca, para descer aquele paralítico diante dos olhos de Jesus. O que fez aqueles homens tomarem essa decisão ao ponto de chamar a atenção de Jesus? Jesus estava pregando a palavra e de repente ele para diante daquilo. Aquilo chama a atenção de Jesus. O que fez esses homens tomarem essas decisões, fazendo tudo isso? Fé.
diante da multidão, diante da impossibilidade física de chegar até Jesus, eles não recuam, eles não desistem, eles não se acomodam, eles rompem as barreiras físicas, culturais, emocionais, eles literalmente quebram o teto para viver o milagre. Pela fé. Pela fé. Aqueles homens estavam dispostos a enfrentar o desconforto físico, as críticas. Sabe que não teve crítica ali? Ali, atrapalhando, olha lá. O que eles estão achando que é? Nossa, olha lá, querendo chamar atenção para si. E eles estão nem aí para isso. Eles rompem com custo material. Eles rompem com constrangimento social para colocar o seu amigo diante de Jesus. Muitas vezes a gente fica talvez sem graça de propor uma casa de paz. Será que, meu Deus, o que vão pensar de mim? E se eu propor a pessoa ficar estranha comigo? Meu irmão, o que te importa, agradar aos homens ou agradar a Deus? Eu estou nem me lixando para a minha reputação diante dos homens, desde que ela esteja estabelecida diante do Senhor. Esses homens se moveram nesse sentido, porque milagres não acontecem na zona de conforto. E isso nos leva a refletir sobre qual é o tipo de fé que eu estou cultivando. Porque muitas vezes pessoas desistem no primeiro obstáculo. Pensa, estou aqui carregando, olha lá, vamos levar o João lá. Ih, tá cheio, não deu. Quem sabe amanhã, bora gente? Será que essa não teria sido a nossa atitude? Contudo, a fé bíblica, ela não é uma fé passiva. Ela é ativa, ela é insistente, ela é criativa. A Bíblia diz uma parábola que Jesus conta de uma velha viúva que está diariamente, constantemente diante do juiz, toda hora. Julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, até que aquele juiz, não, vem cá, toma, está julgada a sua causa. Isso fala sobre fé. Isso fala sobre oração. Jesus está chamando através dessa parábola a nossa atenção. Isso é fé. Hebreus 11, versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. A fé que agrada a Deus é aquela que não recua, mas ela avança a cada obstáculo. Sabe por que ela avança? Não importa se eu tenho um obstáculo na minha frente, porque eu tenho uma palavra que vem do Senhor. A palavra que vem do Senhor é maior do que qualquer obstáculo que possa se colocar diante de mim. A Bíblia diz mais, ela diz: quem tem fé, que seja do tamanho de um grão de mostarda, vai orar para que esses montes, vai para cá, vai para o mar, enfim, não importa, os montes vão se mover diante daqueles que têm fé, os gigantes vão cair diante daqueles que têm fé, pois a sua fé está em uma palavra inabalável. Aleluia. Tiago 2, versículo 17, reforça esse entendimento. Ele diz: assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. A fé não é discurso, a fé é prática. A fé é cavar um teto quando as portas estão fechadas, bloqueadas. Não importa, não tem como entrar, nós vamos abrir o teto, nós vamos rasgar o teto e nós vamos entrar. Não importa se o mar está diante de mim, o mar vai se abrir, e se não abrir, eu vou andar sobre as águas. Olhe para o obstáculo que se colocou diante de você, pode olhar. Agora feche seus olhos e olhe para o Senhor, o tamanho do seu Deus. Se pela fé, você tem que entender que a fé vai nos custar, muitas vezes,
enfrentar a razão, superar medos, abandonar uma posição confortável. Dificilmente você vai ver um ambiente de conforto a fé se manifestando. A fé nós manifestamos quando nós somos afrontados pela vida, pelos obstáculos. Aí se manifesta a fé. A fé não está nas coisas naturais. A fé está no sobrenatural do Senhor. E aí, se pela fé você tem que confiar naquilo que é naturalmente incerto, não é isso? Pela fé eu vou ter que confiar naquilo que é naturalmente incerto. Não estou vendo ainda, mas não está acontecendo ainda, mas eu estou confiando naquilo que ainda é desconhecido. Eu quero falar duas coisas para você. Se pela fé eu tenho que confiar naquilo que é incerto, se pela fé eu tenho que confiar naquilo que ainda é desconhecido, a primeira coisa é: não tenha medo de confiar um futuro desconhecido diante do altar do Deus desconhecido. Lembra de Atos? Atos capítulo 20, versículo 23, não está referência, mas tem a história de Paulo. Paulo chega em Atenas. E está vendo vários altares, há vários deuses, é uma nação politeísta. De repente Paulo fala, ele parou diante de um altar, e o altar estava ao Deus desconhecido. E Paulo fala: é esse Deus que é desconhecido para vocês, é o Deus de quem eu estou falando. Segundo ponto: só vive o sobrenatural. Quantos querem viver o sobrenatural aí? Só vive o sobrenatural quem ousa pisar nas águas. As águas de um lago. Pensa aqui, estivesse pisando em água. As águas são voláteis. As águas são incertas. Você pisa, ela não sustenta. Às vezes a nossa vida, o nosso futuro está assim, não consigo pisar. Está incerto. Se eu botar qualquer pressão, ele vai afundar. Queridos, mas se você tem uma palavra da parte de Jesus dizendo: vem, meu irmão, não importa tão volátil seja essa água, não importa tão volátil seja essa água, eu quero te falar que a palavra de Jesus é mais firme fundamento, fiel e eterno, que nada nesse mundo pode abalá-la. Se a água é volátil, pisar sobre a rocha é pisar sobre a superfície mais firme e segura que há no mundo. A palavra do Senhor. Hebreus 11, versículo 1 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Eu estou esperando, mas já estou certo. Eu estou com certeza. A fé é a convicção de fatos que não se vê. Não estou vendo, mas eu já tenho a convicção. A fé não é um pensamento positivo. A fé não é uma esperança. A fé é crer e pisar na palavra. A fé não é porque eu quero acreditar, mas é porque a palavra do Senhor diz. A palavra é o fundamento, a origem e o motivo da fé. Não, eu quero acreditar, não. Assim diz a palavra do Senhor. A fé vem pelo ouvir, mais uma vez, e ouvir pela palavra. Romanos 4, versículo 18, assim diz: Abraão, esperando contra a esperança. Esperando o quê? Muito louco isso aí, né? Abraão, esperando contra a esperança. A esperança, o que ele tinha que esperar, gente? Ele estava esperando já a morte, né? 85 para 90, depois batendo 100. Esperar que não tinha mais como fazer, não tinha como mais ter filho. Essa era a esperança de Abraão? Natural? Não, natural? De certa forma, era o que tinha de expectativa pela frente. Mas, esperando contra a esperança, ele o quê? Creu. Creu o quê? Na palavra.
Na palavra de quem? Do Senhor. Que disse o quê? Eu vou te fazer pai de multidões de nações. As famílias da terra serão abençoadas pela sua família. Você será uma bênção. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim, ele creu em quê? Conforme aquilo que havia sido dito. Por quem? Pelo Senhor. Assim será a sua descendência. Ainda que a vida está colocando algo diferente diante de você, se você tem uma palavra que vem da parte do Senhor, você tem tudo. Versículo 19. E sem enfraquecer na fé, porque nós vamos enfrentar situações que vão tentar enfraquecer a nossa fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, sendo a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Eu quero te falar que nessa manhã o Senhor está resgatando promessas que já foram liberadas sobre a sua vida, está trazendo a sua memória e falando: eu lancei isso sobre você. Então creia, não se desanime diante da incredulidade, não duvide, apenas creia. Aleluia. A fé é o gatilho dos milagres, do sobrenatural. Pela fé, fé na palavra. Palavra, fé. Palavra, fé. Vamos comigo, vamos lá. Palavra, fé. Vamos fazer. Palavra. Palavra, fé. Entendeu? Quem é palavra de cá? Fé. Palavra, fé. Todo mundo. E nós vamos viver os milagres acontecendo na nossa casa. Aleluia. Quantos já viram uma foto de um milagre? Mas do milagre acontecendo. Quantos já viram? Não. Eu trouxe um para você ver. Coloca aí. Você não está vendo não, mas aqui embaixo está no dia 24 de novembro de 2020. Perfil da comunidade cristã. Veja algumas imagens de como foi a nossa sessão presencial. Todo cura, eles oram com mulheres que estão com dificuldade, enfrentando a questão de não conseguir gerar filhos. Quem não sabe a nossa história, nós tínhamos 12 anos de casado. E pelos médicos nós não poderíamos gerar filhos. A minha esposa tinha um fluxo lento nas trompas dela, que estava impedindo a gente de avançar. Depois, só ficamos sabendo isso depois de 11 anos. Um mês depois. O qual, em esperança, creu contra a esperança. Aquele risquinho ali é a Isabel. Um mês depois. Porque nós tínhamos uma palavra da parte do Senhor. Quantos milagres estão retidos, esperando apenas uma atitude de fé, que não se conforma com o impossível. Uma fé que não se conforma com o impossível. Quantas vezes Deus está esperando que nós sejamos aqueles que rompem os tetos das limitações? Cadê? Cadê aqueles que rompem os tetos? Cadê aqueles que não param diante dos obstáculos? Se queremos viver o sobrenatural, nós precisamos nos perguntar até onde estamos dispostos a ir. Que telhados Deus está nos chamando para romper hoje? Fé. Terceiro ponto. Uma fé que gera, antes do milagre,
salvação. Verso 5. Vendo a fé que eles tinham, quem tinha? Os amigos. Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. O paralítico foi levado até Jesus buscando restauração física, mas encontrou algo infinitamente melhor. Ele queria ser curado, mas ele encontrou algo maior: perdão dos pecados e reconciliação com Deus. Queridos, essa aqui é uma poderosa lição. A maior necessidade do ser humano não é uma cura, não é dinheiro, não é um emprego, não é uma restauração de relacionamentos, não é uma causa na justiça. A maior necessidade de toda pessoa é perdão de seus pecados e salvação eterna. Como afirma em Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Jesus não veio apenas para melhorar a nossa vida na terra, mas para garantir a nossa eternidade com Ele. Quando eles começam a questionar, olha lá, está querendo perdoar, que absurdo, Jesus fala: o que você acha que é mais fácil? Falar para esse homem: seu pecado está perdoado, ou levante e anda? O que ele está querendo dizer? É mais fácil falar: levanta e anda, do que seus pecados estão perdoados. Nós não tínhamos condição de mudar a nossa história. Por isso o Pai enviou o seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar, por nos amar, para nos resgatar e trazer a nossa vida de volta para Ele. Esse é o maior milagre que pode entrar numa casa. A Bíblia diz: de 10 leprosos que foram ao encontro de Jesus, os 10 foram curados, 9 foram embora, 1 voltou. O que adianta ser curado de uma lepra e continuar perdido no pecado? Aquele 10º chegou diante de Jesus e falou, se dobrou diante dele. Aqui ele encontrou salvação. O salmista declara no Salmo 103:3, ele diz: é Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. O perdão é a porta pela qual todos os outros milagres entram. É o perdão. Ser perdoado pelo Senhor. Max Lucado, ele diz algo muito interessante. Ele diz: se nossa maior necessidade fosse informação, Deus teria enviado um educador. Se fosse tecnologia, um cientista. Mas a nossa maior necessidade era perdão. Então Deus nos enviou um Salvador. A raiz de todo problema humano é a sua separação de Deus. O Evangelho, ele não oferece uma vida melhor, ele oferece uma vida eterna. Mais do que uma vida melhor, o Senhor oferece diante de você vida eterna. O maior milagre que pode acontecer na vida de alguém não é ver as suas circunstâncias mudarem, mas é ver o seu nome escrito no livro da vida. Aleluia. E por último, mais que um milagre é uma vida transformada. Muito mais do que um milagre. É uma vida transformada. Versículo 11, eu lhe digo, levante-se, pega a sua maca e vá para sua casa. O maior testemunho não é um milagre. O maior testemunho é uma vida transformada. O homem que antes estava paralisado, agora ele anda. A sua maca, que antes simbolizava a sua dor,
agora se tornou o seu troféu de vitória, o seu testemunho. O milagre gera testemunho, e o testemunho gera avivamento. Aviva os corações, incendeia os corações, porque ele aponta para a glória do Senhor. Eu falei, nós agora, depois de 12 anos, no 13º aniversário de casamento, nasceu nossa primeira filha. Menos de 2 anos nasceu a segunda filha. Aí eu parei, gente, eu parei. Mas eu falei, mas nosso Deus é um Deus sobrenatural, eu posso fazer o que for, se você quiser ele vai mandar outro, não tem problema não. Mas depois que nós experimentamos desse agir sobrenatural de Deus, eu já não sei quantas pessoas que minha esposa já orou, que não conseguiu ter filhos, que tinham problema para engravidar, e foram curadas. Já vimos nesses 4 anos muito neném nascer. Porque aquilo que era sua dor se transformou no seu maior testemunho e te deu a autoridade para falar sobre aquilo. A sua dor, aquilo que você está enfrentando, vai ser aquele lugar de respaldo que o Senhor vai te levantar para aumentar a fé das pessoas. Amém? Quantos concordam? Fala, eu creio. No final, se alguém precisar de oração aí, procura minha esposa aí. Não é porque ela não, mas é porque Deus faz as coisas quando uma fé é baseada na palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Aquele homem curado e perdoado não poderia continuar vivendo da mesma forma. Por que que não podia mais viver da mesma forma? Porque o encontro com Deus é transformador. O encontro com Jesus é transformador. Então você, filho da paz que está aqui, você que abriu a sua casa, o seu lar, para ser uma casa de paz, que você pode aprender princípios poderosos da palavra durante essas semanas. Você que experimentou já do cuidado do Senhor, talvez até experimentou de uma intervenção do Senhor na sua casa, gigante caindo. Eu quero te falar que você não deve caminhar da mesma forma. A palavra de Jesus para você é: levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Não fique mais paralítico. Tem gente que recebe uma bênção de Deus e volta para querer ser paralítico de novo. Eu já vi gente que tinha medo de ser curado porque estava afastado do INSS. Se for curado, como é que eu vou fazer? Não conheceu ainda o Deus da provisão. Quantos estão entendendo aí, gente? Nós não podemos mais caminhar da mesma forma. Jesus mudou a nossa vida para a gente ser transformado. Gálatas, se não me engano, capítulo 3, diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Acho que é 3:1 ou 5:1, um dos dois. 5. Obrigado, pastor Vitor. Meus universitários. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Foi para viver livre. Foi para viver uma vida transformada. No mês passado eu passei por uma experiência que foi muito especial para mim. Eu, juntamente com meu amigo e pastor Vitor, nós participamos num top aí dos legendários. Eu ouvi coisas preciosas que o Espírito Santo que falou no meu coração, que me fez compreender e decidir ser um marido melhor, ser um pai melhor, ser um cristão melhor. Por mais que eu já andasse, por mais que eu já me esforçasse para ser melhor, mas eu vi coisas diferentes. A questão é muito mais do que o top. A questão é, eu preciso ter a decisão de viver isso todos os dias da minha vida. Qualquer lugar que você for, talvez até mesmo nessa manhã, se for ter uma experiência com Deus, você precisa sustentar pela palavra e pela fé essa decisão, dia após dia, após dia, após dia. As experiências que temos com o Senhor são apenas ponto de partida. A palavra de Deus, ela é transformadora
libertadora, mas é a fé que nos faz permanecer em transformação e libertação. Aquela casa em Cafarnaum se tornou mais do que um espaço físico, tornou-se um ambiente onde o céu encontrou a terra. Que as nossas casas também sejam assim, um lugar onde a palavra do Senhor habita, um lugar onde a fé é gerada pela palavra, um lugar onde o céu encontra a terra. Que sejamos conhecidos como lares onde a palavra de Deus habita ricamente, onde a fé é visível, onde ninguém caminha sozinho, onde estamos dispostos a romper telhados, onde o perdão é oferecido, onde a autoridade do nome de Jesus é reconhecida e onde os milagres se tornam testemunho para toda a cidade. O que aconteceu naquela casa não é um evento isolado do passado, não, é um convite do Senhor para que a sua casa seja um lugar onde o céu se manifesta hoje e sempre, e sempre, e sempre.